Bom, nessa primeira aula aqui, nós vamos praticar como falar coisas que nós vamos fazer. Por exemplo, olha, eu vou ligar para o gerente, eu vou conversar com o gerente. É isso que nós vamos praticar agora, certo? Então a palavra é essa aqui, praticar, tá bom? Então, você não vai estudar inglês, você vai praticar inglês. Praticar o inglês que você possa usar no seu trabalho, você possa se sentir mais confortável na hora de conversar inglês, ok? Você tem aqui, ó, vou falar com o gerente, alright? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O que que nós vamos fazer? I'll talk. Como é que eu falo assim? Eu vou falar com o gerente. I'll talk, ok? Então, você vai estar falando em voz alta também do outro lado. Então, tudo que eu falar aqui, você vai falar também em voz alta. Não adianta você ficar... Você pode até assistir a primeira aula aqui, como acompanhar, ou só apenas ouvir. E depois, na segunda oportunidade, tá? Eu vou praticar, ok? Mas quanto mais você falar em voz alta, melhor, tá? Então, fecha a porta do quarto aí, alright? Coloca um fone de ouvido e vai treinando aí, beleza? Voz alta. Então sempre falar. Se você estiver ao vivo comigo, você estaria fazendo a mesma coisa, tá? Então tipo aqui, ó, eu vou falar com o gerente. Então você fala depois de mim. I'll talk, ok? I'll talk, beleza? Então eu vou falar com o gerente. Gerente em inglês é manager. Nós vamos colocar isso aqui, ó. Palavra gerente, manager, alright? Então você vai falar o seguinte, ó, I'll talk to the manager. I'll talk to the manager. Então, como é que eu falo, então? Eu vou falar com o gerente? I'll talk to the manager. Beleza? O seu foco, aonde tem que ser seu foco? No talk e no manager. Alright? Isso daqui não é tão importante assim. Alright? Para você falar. Se você falar uma coisinha errada ali que faltou, mas se você falar assim, o que você vai fazer agora? Talk to the manager. Tá vendo? Tá saindo aqui. Talk to the manager. Beleza? Se faltou um to, você se atrapalhou, faltou um to e faltou um the ali, que é com o gerente. Não há problema. Porque as pessoas vão te entender normalmente. Então eu tô sempre encorajando você a falar inglês e nunca ficar pensando na regra do inglês. Right? Então desvie o seu foco. Se você estuda muitas regras, você vai ter dificuldade de falar. Tá? É como se eu aprendesse muita mecânica de um carro e depois quisesse dirigir, tá? Eu tenho que praticar direção, eu tenho que praticar conversação, eu tenho que falar. Então nós vamos falar isso aqui muitas e muitas vezes para que isso fique natural, ok? É como se fosse um treinamento militar ali. Qualquer tipo de treinamento, contra fogo, enfim, essas coisas que repete, repete, até ficar bom, até ficar natural. Então, eu vou falar com o gerente. I'll talk to the manager. I'll talk to the manager. Beleza? Vamos lá. Eu vou falar com o cliente. Mesma ideia. Só que agora, to the client. Pronúncia, to the client. Então, como é que é? I'll talk to the client. Lembra? Talk to the. Talk to the client. Alright? Futuro. Aqui, para eu falar, eu vou. I'll talk. Isso aqui, ó. I'll talk. Só que você não precisa falar I'll talk. I will talk. É só aqui, ó. I'll talk. É um pacote de sons único. I'll talk. Eu vou conversar. I'll talk. Seja qualquer pessoa. Sua esposa, com seu filho, com sua filha, com seus pais. I'll talk. Com quem eu vou conversar agora? Com o cliente. Então, I'll talk to the client. Então, eu estou conduzindo você à prática de inglês falado. Não estou te ensinando regras. Entendeu a diferença? Se você já estudou inglês, primeira coisa que as pessoas, a primeira aula, a pessoa, hoje vamos aprender o verbo to be, hoje vamos aprender o presente, enfim, tá vendo? Elas vão te passando regras, depois você completa exercícios lá, ok? E lá no finalzinho da aula, a professora te pergunta, né, um exemplo, e você dá um exemplo meio quebrado e já era, né? Então, você está falando inglês agora aqui, tá? Então, ou seja, nos primeiros minutos da aula, você já dá o quê? Como é que eu vou falar com o gerente? I'll talk to the manager. I'll talk to the manager. Vai repetindo. Se o som tá saindo meio quebrado, tá saindo I'll talk to the, ok? Vai praticando, vai me ouvindo. Volta a aula aqui e vai me ouvindo. I'll talk, I'll talk, I'll talk to the manager, ok? Eu vou falar com o gerente. I'll talk to the manager. I'll talk to the client. I'll talk to the client. Agora, eu vou falar com o chefe. Talk to the boss. Então, como é que é mesmo? I'll talk to the boss. Mais uma vez. I'll talk to the boss. Ok. E aí eu retorno para você. Você aprendeu um verbo novo aqui.
retornar para você, retornar para o cliente, get back, get back, get back, get back to you. Retorno para você, get back to you. Então, I'll get back to you. Mais uma vez, I'll get back to you. Ok? Então vamos juntar as duas aqui. Ó, eu vou falar com o chefe. Como é que é mesmo? Tem que olhar aqui se os microfones desligam que eu não vejo. Então, eu vou falar com o meu chefe. I'll talk to the boss. Tá, tem um meu chefe aqui, eu acabei não vendo aqui, tá? Vou consertar aqui na hora. Talk to my boss, ok? Então, com o chefe seria to the boss. Vamos aqui, ó, tá? I'll talk to the boss. Eu vou falar com o chefe. I'll talk to my boss. Eu vou falar com o meu chefe, ok? My boss, alright? E aí eu retorno para você. And I'll get back to you. Get back, get back, get back, get back to you. I'll get back to you. I'll get back to you. Great? Vou falar com o gerente. Retorno. Como é que é? Ok, tá com dificuldade? Então me ouça. I'll talk to the manager and get back to you. Vou falar mais uma vez. I'll talk to the manager and get back to you. Ok? É isso aí, entendeu? Vamos lá. I'll talk to the manager. I'll talk to the manager and get back to you. Nesse caso, você não precisa colocar esse comecinho aqui, que é eu vou. Você vai falar uma coisa só. Só fala aqui, ó. I'll talk to the manager and get back to you. Então você está lá no trabalho, alguém pergunta uma coisa para você, ok, você está meio inseguro, você fala, então, I'll talk to the manager and get back to you, tá? Não precisa pressa, não precisa correria, tá? Com calma, fala. Se faltou, foca o principal aqui que é o mesmo, talk to the manager. Se você falar assim, I'll talk to the manager and get back to you, tá vendo? Faltou uma coisinha ali, mas o principal você falou, que é get back e talk, ok, manager. A pessoa vai te entender. E é isso, é assim que você vai construindo, vai formando a sua fluência em inglês, ok? Com erros, exatamente isso. Tá? Você deve estar pensando assim, mas é com erros, Eliano? Sim, é com erros. Erros de uma gramática aqui, uma gramática ali, um errinho aqui, um errinho ali, mas você vai estar sempre se comunicando. Ou se você pensar aqui no Brasil, as crianças no Brasil, quando estão sendo alfabetizadas não, né? Desculpa, com fluência, estão adquirindo fluência no português, com seu, sei lá, 2 anos, 3 anos, elas vão adquirindo fluência no português, mesmo com erros, né? E através dos anos elas vão melhorando o português. E lá com 7, 8, 9, 10 anos, quando entra na escola, começa a ver um pouco, né, português no seu estado mais formal, parte mais de gramática em si, né, regrinha aqui, regrinha ali, entendeu? Então, assim, é a mesma ideia. Não estou dizendo que é a mesma coisa. Estou dizendo que o raciocínio é parecido, tá? Vamos exercer uma fluência, vamos adquirir uma fluência, ok? Eu vou me comunicando, as pessoas vão me entendendo, eu já consigo entender as pessoas, aos poucos. Isso vai acontecendo, vou adquirindo confiança e o meu inglês vai melhorando com o tempo, tá? Ok? E eu vou falar com o cliente e retorno. Então, I'll talk to the client and get back to you. Agora você. I'll talk to the client and get back to you. Tá vendo? Então, seja, dá uma pausa. Você está assistindo a aula gravada aí? Então, a hora que eu falar em você, você dá uma pausinha no vídeo. Tenta falar no seu tempo. Solta o vídeo, me ouça, volta, repete. É um exercício de repetição, ok? Não tem fórmula mágica, ok? É um exercício de prática. Vou na academia, eu preciso treinar para perder peso, para ganhar músculo. Preciso treinar, preciso correr, preciso caminhar. Eu preciso falar, né? Mais uma vez a 6 aqui. Eu vou falar com o cliente e te retorno. I'll talk to the client and get back to you. Vou falar com o meu chefe, te retorno. I'll talk to my boss and get back to you. Vou falar mais aqui um pouquinho mais fluente. I'll talk to my boss and get back to you. Mais uma vez. I'll talk to my boss and get back to you. Great. Vou falar sobre orçamento. Apareceu uma palavra nova aqui. Você talk about. Talk about the budget. Talk about the budget. Ok? Talk about the budget. Tá repetindo? Tá falando? Talk about the budget. Toma cuidado para não falar talk about, tá vendo? Pega esse ritmo aqui. Talk about the budget. Vou falar sobre orçamento. I'll talk about the budget. Ok? I'll talk about the budget. Eu vou falar sobre o problema. The problem. The problem. Mais uma vez.
I'll talk about the problem. I'll talk about the problem. Great. Entendeu? Tá evoluindo? Tá percebendo como é que é? Maravilha. Vou falar com você mais tarde, tá? Eu falo com você mais tarde, na verdade futuro, né? Eu vou falar com você mais tarde, tá? Então, com você, mas esse depois seria a ideia de mais tarde, né? Eu vejo isso depois, eu faço isso depois, eu ligo para ela depois. É sempre a ideia de mais tarde, sinônimo de mais tarde. Eu vejo isso mais tarde, eu falo com ela mais tarde, tá? Então eu vou falar com você mais tarde. Então seria o quê? Talk to you later. Talk to you later. Então, I'll talk to you later. I'll talk to you later. Mais uma vez? I'll talk to you later and get back to you. And get back to you. Vamos juntar as duas? Eu vou falar com você mais tarde e retorno para você. I'll talk to you later, ok? And get back to you. Vamos só tirar esse depois aqui, né? De retorno, né? E aí fica melhor o contexto aqui. Então, eu vou falar com você depois, né? Mais tarde, I'll talk to you later and get back to you, right? E aqui, eu vou falar sobre a reunião. Seria talk about, ok? Talk about. Então, vou falar sobre a reunião. I'll talk about the meeting. I'll talk about the meeting. I'll talk about the meeting, right? Vou falar sobre a reunião. I'll talk about the meeting. Great. Vou falar sobre o relatório. Report. The report. I'll talk about the report. Você. I'll talk about the report. Great. Eu vou falar sobre os números. Talk about the numbers. Então, mais uma vez, eu vou falar sobre os números. I'll talk about the numbers. Que números? Os números da empresa, os números das vendas e assim por diante, tá? No mundo corporativo, tá, eles têm uma palavra um pouquinho mais específica para números. Então, se você falar figures, todo mundo vai entender você. Desculpa, se você falar numbers, todo mundo vai te entender. Mas é bem comum no trabalho, as pessoas falam figures, relacionadas a esses números oficiais. Números da inflação, números de vendas, números da empresa mostram que a empresa está indo bem. Então, seria o quê? Figures. Então, nós vamos praticar também usando a palavra figures em relação a números, esses números que eu acabei de falar, tá? Então, eu vou falar sobre os números. I'll talk about the figures. Então, você está numa reunião falando, eu vou falar sobre os números desse mês. I'll talk about the figures. Ok? Pegou a ideia? Tá vendo? Eu vou sempre aqui mostrando o contexto, aonde você pode usar. Tá? Então, muito mais do que ensinar inglês, eu vou te mostrando que contexto, em quais contextos você pode usar determinada fala. Ok? Então, isso aqui vai ficar só nessa aula aqui? Não. Na próxima aula vai ter vou dar continuidade. Vai ter uma continuidade aqui. Vou continuar. Eu pego esse material e nós vamos treinar novamente de uma forma, ok? Diferente, com um contexto diferente. Vou te mostrando. Então, eu não deixo com que o vocabulário caia no esquecimento. Você vai estar sempre praticando, ok? O vocabulário que você viu nas aulas anteriores. Eu vou falar sobre a sugestão e retorno para você. Sugestão em inglês é suggestion. Nesse caso aqui, a sugestão, the suggestion. Então, eu vou falar sobre a sugestão. I'll talk about the suggestion. I'll talk about the suggestion. Esse microfone aqui tem o costume de desligar. Assim. Vamos ver. I'll talk about the suggestion. Alright? E aí, eu retorno para você depois. Vamos juntar? I'll talk about the suggestion and get back to you later. Lembra do get back? Ah, verdade. Get back to you later. Mais tarde. Depois. Então, mais uma vez, vou falar sobre a sugestão e retornar para você. Ok? I'll talk about the suggestion. I'll talk about the suggestion and get back to you later. Bom, mais uma vez, um pouquinho mais fluido agora, né? De uma maneira mais fluida. I'll talk about the suggestion and get back to you later. I'll talk about the suggestion and get back to you later. Excuse me. Eu acabei de usar a palavra excuse me aqui quando eu peço um com licença, tá? Excuse me. Excuse me, ok? Com licença, vou tomar uma aguinha aqui, tá? Ok, agora nós vamos praticar de uma forma diferente aqui. A mesma coisa, só que eu quero ver se você está lembrando como é que fala isso que a gente acabou de ver. Vou falar com o cliente. Você lembra como é que é? Como é que você pratica isso? Pode falar no seu ritmo, tá? Então você já pode dar pausa no vídeo e fala no seu ritmo. Ah, cliente, pode dar uma consultada na aula ali. Ok? A primeira aula é normal, a segunda é normal, e você vai aos poucos pegando o jeito da coisa.
Então, vou falar com o cliente, I'll talk to the client, ok? I'll talk to the client. Isso, tá aí, tá vendo? Esse will aqui, que a gente acabou de ver, tá? É o auxiliar do futuro. Onde você vê esse will aqui, a frase sua fala vai estar no futuro. Tá vendo? Eu não estou ensinando o futuro para você. Eu estou ensinando você a falar. Tô ajudando você a treinar a fala contextualizada. Toda vez que você for falar, eu vou fazer tal coisa, I will, ou da forma que a gente praticou aqui, vou botar na primeira frase, aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, se eu fosse escrever, seria isso aqui. Escrever é a coisa mais fácil que tem. Você pode usar qualquer inteligência artificial que ela vai escrever muito bem para você. Então, nós vamos bater aqui na fala, certo? Na fala. Depois, na prática de listening também, como ouvir. Então, vai ter aula sobre como que eu consigo entender o pessoal. Como que eu pego esse conteúdo aqui e coloco em prática na hora que eu for ouvir a pessoa. Então, nós vamos ter aula sobre isso também, tá? Vai escrever o que é mais fácil hoje, certo? Então, I'll talk. Nós vamos treinar isso aqui, a contração. I'll talk, I'll talk, I'll talk, ok? Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou falar com o cliente. I'll talk to the client, alright? Eu vou falar com o meu chefe. I'll talk to my boss. Eu vou e retornar para você. And I'll get back to you. And I'll get back to you. And I'll get back to you. Isso? Olha lá. Eu vou falar com o gerente, retorno. I'll talk to the manager and get back to you. Mais uma vez? I'll talk to the manager and get back to you. Great. Eu vou falar com o cliente e te retorno. I'll talk to the client and get back to you. I'll talk to the client and get back to you. Vou falar com o chefe e te retorno. I'll talk to my boss and get back to you. I'll talk to my boss and get back to you. Tá? Essa aula aqui, ela vai ter, estamos no minuto 17, ela vai ter no máximo 25 minutos, tá? Cada aula. Eu não costumo fazer aula muito grande, tá? Sei que for uma exceção ou outra aí, tá? Vou falar sobre orçamento. Budget, orçamento, tá? Budget, budget. Então, I'll talk about, nesse caso aqui, I'll talk about the budget. I'll talk about the budget. Vou falar sobre o problema. I'll talk about the problem. I'll talk about the problem. Depois eu vou te passar outra palavra que é usada bastante no corporativo, no trabalho, sabe? A palavra problema, nem sempre é problem. Às vezes pode ser uma outra coisa. Eu vou passar já. Eu falo com você mais tarde. I'll talk to you later. I'll talk to you later. Ok? E retorno para você. I'll get back to you later. I'll get back to you later. Tá vendo que vai ficando mais tranquilo? Você vai recordando? Isso faz poucos minutos, né? I'll get back to you later. O que eu recomendo? Que você ouça, que você treine essa aula aqui todos os dias. Não importa, já fiz essa aula, já fez. Assim como no português você fala muita coisa, repete sempre a mesma coisa. É o português que você vai na padaria para conversar com a família, o mesmo português, com o chefe, no trabalho, com o cliente. No inglês é a mesma coisa, você tem que falar sobre isso várias vezes. Se você, durante o dia, consegue fazer 2 vezes isso aqui, ou uma vez por dia, certo? Quando vê, você está falando aqui, entendendo isso naturalmente, né? Você vê que agora, até agora, nós não tocamos sobre regras, e nem vamos, tá bom? Você vai entendendo isso na prática, como é que funciona o inglês. Ok, vou falar sobre a reunião. I'll talk about the meeting, é isso? I'll talk about the meeting, é isso? Eu vou falar sobre o relatório. I'll talk about the report. I'll talk about the report. Vou falar sobre os números. I'll talk about the numbers. Ou tem outra, aquela outra palavra, né? I'll talk about the figures, tá vendo? I'll talk about the figures. Vou falar sobre a sugestão. I'll talk about a suggestion. I'll talk about a suggestion. E retorno para você mais tarde. I'll get back to you later. Retorno para você mais tarde. I'll get back to you later. Isso, tá vendo? Ou seja, nós praticamos aqui, certo? E aí, opa, cadê? Aí, fazemos essa parte aqui. E aí, treinamos ali, essa aqui. Aí você pode voltar, tá vendo? Você vai voltando no vídeo e vai fazendo novamente, né? Até fica bom. E fica bom, tenho certeza que fica, tá? Agora aqui, quantos minutos tem ainda? Eu falei pra você, 20, 19, 20 minutos, né? Bom, aí, ok, acabamos de fazer essa parte aqui também, né? Lá no outro. Ok, então. E aqui embaixo temos
Ah lá, vai falar bom dia. Good morning, alright? Então lá, good morning, good morning. Como você está? How are you doing? Você vai falar o seguinte, ó. How you doing? How you doing? Entendeu? Mais uma vez. How you doing? How you doing? Tá vendo? Não precisa se preocupar com are, é só com you. Hi, how you doing? Posso usar o how are you só? Pode. Se você já conhece o how are you, pode usar. How are you? How are you? Ok? Mas é muito usado esse hey, how you doing? A pessoa chega em você e fala hey, how you doing? Entendeu? Então, então, se você está bom no how are you, use ele. Ok? Agora, fique atento que você vai ouvir muito hey, how you doing? Good morning, how you doing? Estou bem, e você? I'm good. I'm good. Deixa o I'm fine de lado, se você já conhece, tá? Deixa de lado, começa a usar. A pessoa cumprimentou você, hey, how are you? Hey, how are you doing? Oh, I'm good. And you? I'm good. And you? Entendeu? Alright? E aí, a pessoa fala, estou bem, obrigado. I'm good. Thanks. I'm good. Thanks. Alright? I'm good. Thanks. Pegou a ideia? Então vamos lá, vamos voltando aqui, ó. Good morning. How you doing? I'm good and you? Tá vendo? Eu perguntei pra você, how you doing? Você respondeu, oh, I'm good and you? Você voltou a pergunta pra mim. And you, and you, and you, and you. Tá vendo? Tô tirando o dedo da pronúncia. Ó. And you. I'm good. Toma cuidado, né? Good. I'm good and you. Legal. Aí você responde também. Oh, I'm good. Thanks. Beleza. Bom dia. Eu falo com você depois. Good morning. I'll talk to you later. Lembra? Você já conhece. I'll talk to you later. Good morning. I'll talk to you later. É isso? Obrigado. Já sabe. Thanks. De nada. Vamos aprender agora. You're welcome. You're welcome. Então, obrigado. Thanks. De nada. You're welcome. All right? You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Beleza? Voltando aqui. Vamos ver então? Bom dia. Como é? Good morning. Como você está? How you doing? How you doing? É isso? Estou bem, obrigado. I'm good. Thanks. Desculpa. Estou bem. E você? I'm good. And you? I'm good. And you? Poderia ser estou bem, obrigado também? Poderia ser. Hey, how you doing? Oh, I'm good, thanks. And you? Posso colocar no meio. I'm good, thanks. And you? E volta a pergunta para a pessoa, sempre, né? Eu respondo e depois volta a pergunta para você, para a pessoa usando and you. Estou bem, obrigado. Ok? I'm good, thanks. Bom dia, eu falo com você depois. Good morning. I'll talk to you later. I'll talk to you later. Obrigado. Thanks. Ou thank you, né? Tanto faz. Tá? Como apareceu aqui, thanks ou thank you. De nada. You're welcome. You're welcome. Alright? Maravilha. Bom, e aí, vamos parar por aqui, 23 minutos, né? Tá? Numa próxima aula, o que nós vamos fazer? Vamos falar isso aqui, ó, checar orçamento, eu vou checar trabalho, problema, né? Vou checar e retorno para o gerente, assim vai. Vou checar a avaliação, vou checar os custos, eu te ligo amanhã, né? Eu ligo para o gerente, eu vou retornar para o cliente, né? Tudo inglês que você pode aprender, praticar e já começar a usar alguma coisinha já no trabalho, ok? Aos poucos, tudo isso vai aumentando. Vou atender uma ligação, tá vendo? Ok? Como você está, já recordar. E aí, se a gente terminar ali com tchau, se cuida, que nós vamos ver já agora, tá? Outra palavra que eu falei para você a respeito de problema que pode ser usada é a palavra issue, tá? Então, se você escutar a palavra issue, também é problema, é um assunto, uma questão a ser resolvida. Uma questão financeira, um problema financeiro. Isso é chamado de issue. 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 Ó, temos um issue com o cliente. Temos, né? Um issue com o cliente. Lembra do Chaves? Lá, issue. É o mesmo, tá? É o mesmo, né? O mesmo som praticamente, tá? Então, fique atento. Alright. Para despedir, então, bye. Take care, ok? Então você pode usar isso aqui para despedir de qualquer um. Trabalho. Bye, take care. Bye, take care. Entendeu? Reunião, ao vivo, em casa, família, assim vai. Tá bom? Ok. Então, vamos para pratique bem essa primeira aula aí. Pratique bastante, você vai ficar bom. Alright? É isso aí. Bye bye. Take care.